Salve, salve, chuchuzinhos do Papo de Gel, como é que estamos? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo, são da cabeça, com a saúde em perfeitas condições ou mais ou menos? Olha só, estamos aí para mais uma aula de geografia aqui no Papo de Gel para falar dele, essa teteinha, esse cultivo, essa sopinha de pasto, né? Que é o bioma pampa, certo? Então a ideia é fazer um sobrevoo desse bioma que talvez seja um dos mais menosprezados do Brasil, certo? Bom, primeira coisa, olha só, lembrando porque lembrar é viver. Quando a gente está pensando em biomas brasileiros, a gente vai ter essa divisão aqui, né? São 6 biomas brasileiros: floresta amazônica, cerrado, caatinga, mata atlântica, o que sobrou dela, pantanal, e nós temos aqui ele mesmo, o nosso querido bioma pampa. Aliás, chuchuzinho, tu não sabe, mas aqui no Papo de Gel tem um vídeo em que a gente discute a questão o que é bioma, domínios morfoclimáticos, né, formações vegetais. São a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, tem uma diferença fundamental da conceitualização deles, né? Então, a percepção do que é um bioma, né, não se aplica exatamente ao quando a gente está analisando os domínios morfoclimáticos. Há uma certa diferenciação. E nessa outra aula aí, que já apareceu linkada aí do lado, já blá blá, né? Tá ali explicadinho o que é e a gente discute isso, certo? Então o que acontece? Quando a gente está pensando no bioma, coloquei aqui, ó, comunidades vegetais que guardam diferenças importantes em termos de composição, de espécies e podem ser incluídas no mesmo bioma, né? Então a gente vai ter ali características semelhantes, e dentro de um bioma a gente vai ter alguns ecossistemas. E olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, olha aí, olha ele, olha ele, seu lindo, né? Absaber, Absaber, Absaber. Tá ali aí. O seu Aziz Absaber, o cara que cria então os domínios morfoclimáticos, ele elabora a divisão do Brasil em domínios morfoclimáticos, que são esses aqui. E aí repara o seguinte, vou voltar aqui, ó, tem o bioma pampa, show, tranquilo, bioma, e o Absaber na divisão dos domínios morfoclimáticos, onde é considerado questão de relevo, solo, vegetação, clima, esse conjunto, né, formando paisagens, ele não vai colocar como domínio morfoclimático do Pampa, ele coloca como domínio morfoclimático das pradarias. Ah, mas é a mesma coisa que bioma Pampa? Não, porque bioma é uma coisa, domínio morfoclimático é outra. Tem uma certa proximidade, uma certa correlação, mas são elementos diferentes, são análises diferentes da paisagem. Claro, naquela outra aula que eu me referi antes, tem ali explicando como é que o Absaber, quais critérios ele usou para fazer os domínios morfoclimáticos, certo? Beleza. E aí, Chuchu, olha só, vamos lá. Nisso, o que acontece? Características básicas do bioma Pampa, certo? Onde é que ele vai acontecer? Basicamente, porção meridional do Rio Grande do Sul, ele não se restringe ao Brasil, tá? Então a gente vai ter o bioma Pampa no Uruguai, na Argentina, a maior parte do bioma da vegetação que a gente tem como Pampa, né, exatamente está na Argentina. Maior área dessa vegetação está em território argentino, centro-norte da Argentina. Depois tu vai ter no Uruguai, uma outra parcela, e no Rio Grande do Sul. No Brasil, ele está restrito à parte mais meridional do Rio Grande do Sul, ou seja, a parte sul, centro-sul do Rio Grande do Sul, é essa parte que vocês estão vendo aqui, pintados em verde, tá? É isso. Então, não é um bioma exclusivamente brasileiro, ele está presente na Argentina, na sua maior parte está na Argentina, também no Uruguai e aqui no Brasil, só que no Rio Grande do Sul apenas. E aí, mas eu sei que tem... Ouviu? Já estão dizendo que eu estou certo. Olha só, Chuchu, mas eu ia dizer assim, mas tem outras formações campestres no Brasil. Perfeito, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Outro ponto importante que a gente tem aqui é a relação com a questão climática. O bioma Pampa, ele está presente num clima subtropical. No caso da parte mais central da Argentina, a gente pode colocar como um clima temperado, mas clima temperado subtropical apresenta características muito semelhantes, né? Tu vai ter aquelas 4 estações bem definidas, um verão quente, um inverno mais frio. A gente vai encontrar chuvas bem distribuídas ao longo do ano,
Beleza, clima subtropical. Ou mesotérmico, se tu quiser que eu chamar de clima mesotérmico, fica à vontade também. Vou colocar aqui, ó, mesotérmico. Ok? Aí vamos lá, seguindo o Braille, que nem diz o ceguinho, a vegetação predominante, e aí vocês vão observar isso na imagem, corta para a imagem, é basicamente herbácea. O que é vegetação herbácea? É vegetação campestre, é vegetação rasteira, é grama, algumas ervas, né? E por aí vai. Olha só, é isso aqui, ó. Por isso que, quando a gente vai falar de vegetação pampeana, a gente vai falar de campos, ou que nem o Absaber usa o termo, pradarias, que é um tipo de vegetação que a gente vai ter semelhante ao pampa em outras partes do mundo, né? Quando a gente está pensando em biomas mundiais, a gente usa o termo pradarias para esse tipo de vegetação, certo? Aqui no Brasil, né, na América Latina, a gente vai usar campos, pampa, né? Pampa é um nome mais regional. E aí, é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? É basicamente, Chu, essa lógica que vocês estão vendo. Vegetação rasteira predominando. Claro que não tem só gramíneas, tu vai ter vegetação arbórea e vegetação arbustiva também, mas o que predomina é essa paisagem serena das pradarias, dos pampas sulinos. E aí, claro, se a gente for pensar na lógica histórica, tem uma questão interessante que é o seguinte: quando tu vai ter a chegada dos europeus em território sul-americano, aos espanhóis, especialmente para pegar ali a parte da Argentina, Uruguai, sul do Brasil, aí esses caras olham, né, essa vegetação rasteira e aí, pá, né, claro, tipo, tá uma pastagem propícia para a criação de gado. E aí tu começa a ter esses europeus trazendo gado bovino, que não tinha aqui, gado bovino da Europa, e começa a largar esse gado nessas pastagens. Pô, a pastagem natural está propícia para isso. E o gado vai se proliferando, vai se espalhando. Não tinha cercas, no primórdio ali, século XVI, XVII, não tinha cerca, então a ideia era gado criado solto. Aí vem o termo, a região das vacarias, e por aí vai. Que é isso, né? Aí vem a ideia de laçar o gado, procurar o gado, porque era gado solto. Bom, ponto importante, que nem vocês estão vendo na imagem, a gente vai ter, e esse é um termo bem regional, tá? A presença de capões. O que são os capões? É basicamente a formação arbórea. É onde eu tenho uma concentração, tá, de árvores, né, com altitude mais ou menos média ou elevada, em alguns casos até precisa de araucária, mas é isso aqui, ó. Os capões são essa parte aqui, ó, formação arbórea. Por quê? Bom, mas por que não está espalhado? Porque tu vai ter essa vegetação arbórea, os capões, como uma mata de galeria, uma mata ciliar. É aquela vegetação ripária que tu vai encontrar ou junto a uma nascente, nas margens de um rio, próximo ao afloramento do lençol freático. Então, essa área mais úmida, e aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco aí dos solos, né? Mas essas áreas mais úmidas, de solo mais úmido, permite uma formação vegetal de maior porte, vegetação arbórea. Então, ou é mata ripária junto aos rios, né? Formando mata de galeria, mata ciliar, né? Tem uma certa diferença, tal. Tem vídeo aqui no Papo de Gel também que eu falo isso. Ou próximo das nascentes, né? Afloramentos de aquíferos. E aí eu tenho um solo mais úmido, permite uma vegetação de maior porte. São os chamados capões. Beleza? Bom, Chuchu, relevo. Relevo predominante é um relevo mais suave, né? São terras baixas, né? Relativamente onduladas, como vocês estão vendo aqui, ó, na imagem, suave, tranquilo, né? Formação de coxilhas e algumas cuestas, tá? No sul, aqui na cuesta de Aedo, no oeste do Rio Grande do Sul. E os solos são solos azonais. O que é um solo azonal? É um solo de formação relativamente recente. E no caso dessa porção aqui, né, do Rio Grande do Sul, boa parte desse solo é um solo sedimentar. Solo sedimentar. Claro, mas, né, onde eu vou pintar aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um solo mais granítico, que é uma área cratônica. É um escudo cristalino, nessa parte aqui. Mas de resto, essa região do Pampa predomina muito solos sedimentares.
e de informação relativamente recente. E aí que tem um ponto. É um solo sedimentar, onde tu não tem uma consolidação propriamente dita dele, então ele ainda mantém uma baixa cimentação, consolidação. É um solo que está sujeito a processos erosivos, muito sujeito a processos erosivos. E essa vegetação de pampa, a vegetação gramínea, não vai ter uma grande capacidade das raízes fixarem o solo. E aí a gente pode relacionar isso, essa série de características, olha só, a questão do clima chuvoso, solos recentes pouco consolidados e uma vegetação herbácea. A gente pode somar isso e relacionar com o processo de arenização, tá? Que, adivinha, também tem aula aqui no Papo Gel. E bela aula, aliás, modéstia à parte. Tá? Arenização, que acontece, é um processo natural que vai acontecer exatamente na parte oeste do Rio Grande do Sul. E é um processo que está vinculado exatamente à presença do pampa, da vegetação, dessa vegetação de baixa capacidade de fixação do solo. Tá? Dá uma olhadinha na aula de arenização que tu vai entender melhor esse processo de formação. Tá? Bom, Chuchu, olha só. E uma outra característica que é bem importante e que, tipo, às vezes, se tu lê ela numa questão, bem capaz que vai ser... Cara, o Pampa tem a maior biodiversidade florística por metro quadrado. Cuida, tá? Sim, quando a gente está pensando no bioma, né, a maior biodiversidade geral do bioma, a gente vai entender o quê? Pô, aí é floresta amazônica, é Mata Atlântica e tal. Mas quando eu estou considerando a ideia do por metro quadrado, sim, Chuchu, o bioma Pampa tem a maior biodiversidade. Depois eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de uma matéria que vai falar exatamente isso para ti, tá? E aí tu vai ver que eu não estou inventando isso na minha cabeça. Não, é fato, tá? Então, é isso. Quando se contabiliza, né, a biodiversidade total, aí sim, o Pampa está atrás dos maiores ecossistemas brasileiros, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, beleza. Agora, quando a gente considera, né, o número de plantas, olha só, o número de plantas encontradas por metro quadrado, aí, bebê, o Pampa é o bioma que apresenta maior diversidade. Para tu ter uma ideia, tá? A gente tem um estudo que encontrou 12,5 mil espécies no Pampa entre animais, plantas, fungos e bactérias por metro quadrado. Ou seja, tu tem um absurdo de vida por metro quadrado. E aí, claro, tu vai entender o seguinte, pô, vai pegar um metro quadrado, olha aqui na imagem, pega um metro quadrado, tá, aqui, claro, né, não é um metro quadrado, é bem mais, mas enfim, imagina um metro quadrado. Num bioma que tu tem vegetação rasteira, tu tem mais espaço para ter diferentes tipos de gramíneas, de arbustos, de fungos, de plantas, animais e por aí vai, insetos e por aí vai. Agora tu vai pensar, por exemplo, floresta amazônica, um metro quadrado. Cara, tu vai ter plantas, tu vai ter árvores na Amazônia que o diâmetro dessas árvores já é mais que um metro quadrado, já ocupa ali mais que um metro quadrado, um troço gigantesco. Então tu acaba reduzindo, nesse quesito por metro quadrado, a biodiversidade, sacou? Olha só, foi o que pesquisadores da URGS concluíram ao encontrar 57 espécies diferentes de plantas em um metro quadrado de campo nativo. Em segundo lugar, quando a gente pensa em biodiversidade florística por metro quadrado, vem um cerrado com 35 espécies. Tá? E aí vem aqui, ó, alta biodiversidade. O Pampa apresenta 2/3 apenas, olha só, olha o que eu falei, lembra que a gente viu no mapa? Pô, tu vai ter o Pampa restrito à parte mais meridional do Rio Grande do Sul. Ele representa apenas 2/3 do território nacional. Tá? Mas quando se trabalha com a biodiversidade, ele concentra 9% das espécies. Cara, isso é muito, né? É muito. Então, essa relação ela é interessante. E esse é um tipo de coisa, de informação que tu pode pegar, encontrar numa questão aí de vestibular, de concurso, de Enem, e tu vai ler isso ali e vai dizer, cara, bem capaz, né? Não. Só que sim, olha só, lembra de fazer a diferença entre metro quadrado e biodiversidade total. São coisas diferentes. Então, essa é uma informação que tu tem que ter na tua manga, certo? E aí, eu tinha mencionado antes, né? Pô, mas tem outras formações campestres pelo Brasil. Então, te liga, olha só, te liga lombriga 1, tá? Primeira coisa,
colocar o vermelho aqui que vai aparecer melhor. A gente tem sim outras formações campestres no território brasileiro, mas elas não são consideradas bioma pampa. Elas são ecossistemas dentro de outros biomas. Por exemplo, as campinaramas, que é uma vegetação rasteira, né, de gramíneas e herbácea que a gente vai encontrar nas regiões amazônicas, em plena floresta amazônica, mas ao norte ali da região amazônica. É vegetação rasteira? É. É bioma pampa? Não. É um ecossistema dentro da floresta amazônica. Vegetação rasteira natural. Aí tem uma questão de solo, tal, e que permite essa vegetação rasteira. A gente tem os campos de vacarias, né, na região centro-oeste. Por exemplo, na área do Pantanal. São áreas campestres. É bioma pampa? Não. Pertence ao bioma Pantanal. É um ecossistema que a gente vai ter dentro do Pantanal. Os campos de altitude, propriamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, a gente vai ter nas áreas mais altas do Planalto Meridional, áreas de campos. Tá? Só que essas áreas de campo que eu estou marcando aqui no mapa da direita, Chuchu, não são parte do ecossistema pampa. Perdão, do bioma pampa, são ecossistemas dentro de um bioma que é a Mata Atlântica. Então, esses campos de altitude, vou colocar aqui, ó, eles estão vinculados, tá, à Mata Atlântica, que tem em Santa Catarina, tem na parte mais alta do Paraná e por aí vai. Esses campos de altitude fazem parte da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. São ecossistemas dentro da Mata Atlântica. E aí tu vai reparar o seguinte, dá uma olhadinha, no Rio Grande do Sul, tu tem dois biomas, basicamente. Ou é Mata Atlântica, que é a parte em verde, pega o centro-norte do estado, né? Uma parte do litoral e a parte serrana do Planalto Meridional, e o Pampa, que é a maior parte do território gaúcho, certo? Então, para tu pensar, 70% do Rio Grande do Sul é bioma Pampa. 70% da área territorial do Rio Grande do Sul pertence ao bioma Pampa. O restante, os outros 30%, basicamente, Mata Atlântica, ou o que sobrou dela. E dentro da Mata Atlântica, tu vai ter ecossistemas como a Mata de Araucária, tu vai ter ecossistemas como os campos de altitude, né? Aí a Mata Atlântica propriamente dita, né? Na parte mais baixa, que próximo ao litoral, e encosta da Serra Geral, e por aí vai. Tá? Então tem cuidado. Bioma Pampa, ele é restrito ao Rio Grande do Sul. Pensando em Brasil, né? A gente viu que tem na Argentina e no Uruguai também, mas ele é restrito ao Rio Grande do Sul, aqui no país. Show? Aí depois os outros são ecossistemas diferentes que a gente vai ter por aí, tá bom? Aí eu trouxe, olha só, aqui ó, né? Olha só quanto tem de pampa nos países aqui, ó, do Cone Sul. A Argentina domina com 72 milhões de hectares, Brasil tem um pouco menos, não, tem bastante menos, e o Uruguai é o que menos tem, mas a diferença entre Brasil e Uruguai é pequitita, porque o Uruguai também é, né, pequeno. E aí, olha só, olha isso aqui que doido, tá? Repara, percentual aproximado da área ocupada por biomas nas unidades da federação, nos estados. E aí tu vai pegar o Pampa, daquele, ó, Pampa, é a última coluninha, falei que ele é o menosprezado, né? Falei que ele é aquele o patinho feio, que fica lá de canto, ninguém se preocupa com ele. Tá ali é o último da lista. E aí o Pampa, repara, zero, nada, e vai nada. E aí tu vai chegar aqui, nada, não tem estado nenhum, só vai até onde? Rio Grande do Sul. Pronto, tá aí, tá? Então, e aí depois os outros vai ter, olha só, Pantanal. Tá, Pantanal tem dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, beleza. Aí vai pegar Cerrado, festa, né? Mata Atlântica, quase um monte de estado, Floresta Amazônica, Caatinga, mas o Pampa é restrito ao Rio Grande do Sul, ok? Vamos lá. Chuchu, pra gente começar a ir pro final da nossa aula, antes dos exercícios, a gente tem uma questão ambiental bem recente, que se percebe que, tudo bem, né? Falei ali, mostrei para vocês, o bioma Pampa é o menosprezado, é o patinho feio, não sei o quê. E é o bioma que tem a menor área protegida por unidades de conservação. Bioma que hoje tem a maior área do seu território protegida por UCS, né? Unidade de conservação, é a floresta amazônica, tá? Aí depois vem a Mata Atlântica, a gente tem Pantanal e por aí vai. E o último, de novo, o patinho feio, o bioma que tem a menor área protegida por unidades de conservação é o Pampa. O presidente do Brasil, no momento que eu estou gravando essa aula, Luiz Inácio Lula da Silva, estava na COP28, em final de 2023, e ele discursando na COP23, e o cara me larga assim, recentemente descobri que o Pampa é um bioma. Como assim, meu galo? Né? Pô, não. O Pampa é um bioma, ele é um
bioma importantíssimo, com grande biodiversidade por metro quadrado, né? E ele é o que tem, sofrendo várias pressões, vários riscos ambientais, a gente vai discutir isso daqui a pouco, né? E é o bioma que tem menor área protegida. Então, olha só, tá aqui, ó, o bioma Pampa é o bioma oficial brasileiro com menor percentual de terras dentro de unidades de conservação. Apenas 2,7% do Pampa, de toda aquela área gigantesca, deixa eu mostrar aqui, ó, de toda essa área aqui do Pampa, Chuchu, apenas 2,7% está em unidade de conservação. Tá, por que isso? Porque por muito tempo se pensou assim, grama, né? Grama. Vai precisar proteger grama? Ah, deixa. Não tem uma relevância, não tem a mesma relevância ambiental que tem uma Mata Atlântica, uma floresta amazônica, um Pantanal, um cerrado. É só grama que tem lá, tem uma árvore lá que são os capões, mas o resto é grama. Deixa. Não. Tanto é que, olha só, no levantamento do Mapa Biomas, recomendo muito dar uma olhadinha no Mapa Biomas, vai lá na tua rede social e segue o Mapa Biomas, sempre tem uma informação massa demais, tá? Recomendo, que reúne pesquisadores de todo o país para monitorar a preservação ambiental, revelou que o Pampa Gaúcho perdeu. ênfase no perdeu. Tá? Perdeu 32% de seu campo nativo entre 1985 e 2022. Tá? Chuchu, é muita coisa, é muita coisa. É o pior desempenho proporcional em comparação ao Uruguai e à Argentina, por onde ele também se espalha e também sofre pressões, também sofre um impacto, também temos sua área reduzida. Mas no Brasil, cara, olha só, de 85 a 2022, ele perde 32% da sua estrutura nativa. As principais ameaças ao bioma Pampa são quais? Olha só, conversão agrícola. O que isso quer dizer? Transformação da área de pastagem nativa de gramíneas em áreas agrícolas. Principalmente, os dois principais cultivos que a gente vai ter, a risicultura, cultivo de arroz, né? E aí tu tem a prática da irrigação, porque o arroz cultivado no Rio Grande do Sul, ele é um arroz que precisa de áreas inundadas. Então tu bombeia a água de banhados, rios e tal, para inundar grandes áreas onde tu tem o cultivo de arroz. E isso está gerando, aqui no Rio Grande do Sul, está gerando um outro impacto, que é a proliferação de palmetas, tá? Que é um tipo de piranha de água do Rio Uruguai que está se espalhando por rios, corpos d'água do Rio Grande do Sul. Mas eu vou fazer uma aula sobre isso daqui a pouco, tá? E arroz tradicional e, mais recentemente, transformação da pastagem em, obviamente, soja, tá? Silvicultura, para quem não está ligado, silvicultura é plantio de árvores, certo? Plantio de árvores, então aparece aí também como algo importante, porque aí, e detalhe, o plantio de árvores não é árvores nativas. Na sua maioria são o quê? Árvores com características vinculadas à exploração madeireira. Então, árvores de crescimento rápido. E a gente tem duas árvores que são inseridas no território brasileiro, na prática da silvicultura, que tem como objetivo, Chuchu, ter um crescimento rápido, ser colhida rápido, vender a madeira e ganhar grana. Essas plantas são exóticas, não são nativas do Brasil. E a gente está falando do pinus, que além de exótico é uma planta invasora, Pinus eliotes, que é uma praga, desgraça, né? E eucalipto. São as principais plantas cultivadas na silvicultura na região do Pampa. A introdução de espécies exóticas, inclusive de tipos de pasto exóticos, a gente tem o famoso capim anone, que é um capim de origem africana, tal, que foi inserido no Pampa com a ideia de que ele seria um capim que tem um crescimento rápido, tal, e nutriria o gado de forma mais intensa. Só que ele é uma planta exótica e invasora, tipo o pinus. Então esse capim anone, onde ele foi plantado, ele começou a se espalhar e matar a vegetação nativa. E aí tu tem uma alteração, né, do ecossistema. E ampliação da arenização. Já recomendei a aula sobre arenização, vai dar uma olhadinha lá. Tá? E aí tem aqui, ó, mudança na cobertura do bioma. A área de campo nativo encolheu, né? E aí, olha só, de 85, que é o laranja, 2022, que é o laranja mais escuro. Formação campestre, olha a redução. Olha a redução. Tá? Aí, agricultura, teve aumento. A área agrícola aumentou. A área de formação florestal manteve basicamente a mesma coisa. Corpos d'água se mantiveram. A silvicultura, olha o aumento que teve a silvicultura de 85 para 2022. Né? Área não vegetada
caiu e a área pantanosa aumentou. Tá? E aí, porque eu tenho cultivo de arroz, né? Então tu começa a propagar água em algumas áreas aí, certo? Chuchu, doido, né? Bora pro exercício? Vamos finalizar com o exercício? Vamos lá. E o primeiro, Titia URGS 2019, tá aí. O bioma Pampa tem importância local e mundial, pois abriga uma grande biodiversidade por metro quadrado, né? E apresenta, inclusive, algumas espécies endêmicas. O que é espécie endêmica, Chuchu? É aquela espécie que só existe no local. Pode ser da fauna, da flora, mas ela está restrita, ela só ocorre naquela parte do planeta, tá? Tais como o tucutuco, que se tu não conhece é tipo um roedorzinho, coisa mais fofinha que tem, beija-flor da barba azul e o sapinho da barriga vermelha. Ai, good, good. Assinale com verde verdadeiro F de Falciani as afirmações abaixo referentes ao bioma Pampa. Vamos lá. Primeira, a ocupação de áreas com grandes monoculturas, monocultura, por plantação de um único gênero, seja soja, arroz, por exemplo, tá? E a introdução de pastagens compostas por espécies exóticas, capinha noni, promovem a degradação do Pampa. Verdadeiríssima. Falamos disso agora há pouco, chuchuzinho. Verdadeira. As espécies vegetais predominantes no Pampa apresentam um sistema, ui, ai, ai, olha aí a biologia, chama o biólogo, sistema radicular fasciculado. É aquele tipo de raiz que não tem uma principal, né? Ela se espalha. É o tipo de raiz de gramíneas. É isso, típica de gramíneas. Verdadeira. Matamos nossa resposta já? Já, né? Já era, só pode ser a letra A. Vamos ver se as duas aqui, as duas últimas, são falsas mesmo. O bioma Pampa é um tipo de savana. É um tipo de prato, poderia pensar um tipo de pradaria subtropical. Não é savana e não é tropical, né, Chuchu? Não é nem savana nem tropical. Aqui, savana no Brasil, a gente pode considerar, por exemplo, bioma cerrado. Cerrado é um tipo de savana tropical, né? Aí no Rio Grande do Sul não é savana, é pradaria e é subtropical. Semelhante às que ocorrem na África Central e Ocidental. Falciane. Falsa mesmo. É A. O Pampa, na América do Sul, ocupa o norte do Rio Grande do Sul, Paraná e Argentina. Falciane! Tá aí. Letra A de aquela questão fácil. Tá? Facílima. Barbadinha. Barbadinha não. Beija-flor da barba azul. De tão fácil que é. Tá? Questão 2. Aí, ó. Olha aí, ó. Universidade Estadual do Ceará. 2023. Aí tu pensa, não. Só vai ter pergunta de bioma Pampa, sobre Pampa e tal, lá nos vestibulares da região sul do Brasil. Tá errado, Chuchu. Lá no Ceará estavam perguntando sobre isso. Olha só, o termo Campos Sulinos, opa, parou. Então a questão não é exatamente sobre o bioma Pampa, mas as formações campestres presentes no sul do Brasil. Inclui o bioma Pampa e os campos de altitude que nós mencionamos antes. Lembra? Lá na parte como ecossistemas da Mata Atlântica e por aí vai. Então, o termo Campos Sulinos é utilizado para denominar as regiões campestres, tá? Nos 3 estados da região sul, beleza, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Apesar de ocuparem menos de 7% da superfície terrestre, não é só o Pampa. É só o Pampa, são os Campos Sulinos como um todo. Do Brasil, essa região é bastante heterogênea, fato, tanto em suas condições climáticas e de solo, quanto em relação às suas fisionomias vegetais e à contribuição da vegetação campestre em termos de área. Bom, lindo demais. Ah, Gerard Overbeck. Ah, só podia ser dele esse texto. Né? Fisionomia dos campos. Cara, esse cara aqui, ele manja do Paranauê. Sobre os campos sulinos, suas características e correlações ambientais, analisa as afirmações a seguir. Vamos lá. Primeira, vamos dar a cor da caneta aqui, muito vermelho. A diversidade dos campos sulinos é evidenciada quando se observa a sua ocorrência em outros biomas, olha aí, em outros biomas. Como, por exemplo, o Pampa, tá, na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, perfeito, deu a localização certeira. Olha aí, ó, e na vegetação campestre do Planalto Sul brasileiro. Chuchu, Planalto Sul brasileiro é a mesma coisa que a gente mencionou antes como Planalto Meridional. Tem várias denominações para esse Planalto que a gente vai ter, pegando ali Paraná, sul de São Paulo, interior do Paraná, interior de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Planalto Meridional, Planalto Sul brasileiro.
onde faz parte do bioma Mata Atlântica. Perfeito, são os campos de altitude que nós mencionamos, né? Ecossistemas da Mata Atlântica. Primeiro aqui, verdadeira. 2. O termo estepe é utilizado para designar campos sob a ação de clima onde a baixa precipitação durante a estação quente chove pouco durante o verão, tá? E impede o crescimento da vegetação florestal. O que, olha aqui, ó, o que não é o caso do sul do Brasil, perfeito. Sul do Brasil é clima subtropical, chove bem pra caramba, durante todo o ano. No verão, outono, inverno, primavera e por aí vai, né? Beleza, e estepe realmente, o termo estepe é usado para classificar esse tipo de vegetação em áreas onde tu tem um verão mais seco. No sul do Brasil, lembra, pampa, ele pode ser considerado como pradarias, lembra do Absaber. Tá? Então a 2 é verdadeira. Terceira, a aparência geral dos campos, ou seja, sua fisionomia, aparência, né? Bonitinha, lá, a cara de paisagem na foto, é determinada. Lembra das imagens que nós falamos agora, que nós vimos aqui na aula? É determinada em grande parte pela estrutura da vegetação, tá? E de modo particular pelo grau de cobertura, tá? Pela altura do extrato arbóreo e pela presença de espécies lenhosas. Chuchu, peraí. No bioma, na vegetação de campo, o que vai caracterizar é a altura do extrato arbóreo? Não, né? Essa parte aqui, ó, não tem nada a ver com bioma, com vegetação de campestre, com vegetação campestre. Até aqui, estrutura da vegetação. Posso pensar, vegetação de gramíneas, herbáceas, por aí vai. Pela sua cobertura, vegetação, né, parelha e tal. Agora, eu nem posso considerar no bioma pampa pensar a aparência determinada pela altura do extrato arbóreo. Não é isso que determina. Posso pensar isso na floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado. Mas a 3 aqui não. 3 não. Aquilo aí tornou a 3 errada. Então é 1 e 2. Vamos ver. Está correto, se afirma em 1 e 2. Letra D. Letra D. Sem sombra de dúvida. Molezinha. Vamos lá? Terceira. Opa! Chamou Enem, neném. Então vamos. Enem PPL 2021. A agropecuária é uma das atividades humanas que causam maior impacto sobre o ambiente natural. É verdade. Alterando. É uma das. Tá? Alterando o equilíbrio ecológico e diminuindo a biodiversidade dos biomas. Inclusive no bioma pampa. Dos 6 biomas encontrados no território nacional, o que mais sofre pressão dessa atividade é o pampa, que tem 71% da sua área ocupada com estabelecimentos agropecuários. Rapaz! Tá ali, ó, sala de imprensa, IBGE.com. Beleza. O impacto ambiental que vem se processando no sul do Brasil, em função dos excessos praticados pela atividade econômica descrita, é: letra A uniformização da cobertura vegetal. Não, né? Não, né? A arenização de solos regionais. Opa! O impacto ambiental que vem se processando no sul do Brasil, em função dos excessos praticados pela atividade econômica descrita, falou, a Pampa vai pensar em arenização. Arenização, perfeito. Alteração da incidência solar. Cara, não, né? É a questão do albedo. A questão do albedo, não, porque assim, quando a gente está pensando na lógica de pampa, tem vegetação rasteira, substitui por áreas cultivadas de arroz ou de soja, né? Tu não está alterando o albedo de forma tão intensa assim, tá? Eutrofização dos cursos de água, também não fecha, eutrofização não está vinculado aqui, né? Ampliação das queimadas controladas. Tu tem ampliação das queimadas não controladas, isso sim. Tá, as queimadas que o pessoal, para limpar o pasto, só larga fogo e já era, não tem controle nenhum, tá? Então, Chuchu, beleza, letra B aqui, tá? Arenização dos solos regionais. E aí entra um ponto que é interessante, que a gente tem que pensar, que é o seguinte: soluções para combater esses problemas ambientais que a gente vai ter no bioma pampa. Porque, beleza, né? Tem essa parte aqui da agropecuária como uma atividade humana que impacta muito o ambiente natural, mas a gente vai ter soluções. E a solução, e não estou dizendo que solução é não praticar mais a agricultura ou a agropecuária no bioma pampa, mas tu ter, por exemplo, um
equilíbrio entre as atividades. Um equilíbrio entre a questão da preservação e a produção agrícola, a pecuária. Falando em pecuária, a gente pode pensar numa pecuária sustentável. Pensar no bioma pampa como uma pecuária sustentável. Eu posso pensar no combate. Uma outra solução é o combate de espécies invasoras. E eu vou dar outra solução aqui. Mais unidades de conservação. Óbvio, né? Que vão ajudar a preservar, né? Diante do que a gente viu, ajudar a preservar o bioma pampa. Bora pro 4, tem mais 3 exercícios, hein? 4, 5, 6. Eu selecionei bastante aqui. Me inspirei na hora de selecionar os exercícios. Sorry. Well, 2018. Analise o gráfico a seguir. Vamos lá, bioma pampa, tá aqui ele, bonitinho. A linha mais escura é a vegetação campestre e a linha mais clara, pastagem de campos naturais. Integração. Tá. Ou seja, eu tenho a vegetação nativa, natural, diminuindo nos últimos anos, e eu tenho as áreas de pastagem de campo, integração, né, colocando gado ali, aumentando. Tá. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre vegetação do bioma pampa, atribua V ou F às afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeira, a área de pastagem em campos naturais triplica em todo o período enquanto que a área de vegetação campestre, tá, que é a linha escura, retrai por igual proporção no mesmo período, resultando na alteração do bioma. Esse todo período aqui, triplicou em todo período? Não, né? Porque olha só, aumentou muito e depois diminuiu para depois aumentar. Então, em todo período, aqui para ti, ó, Falciane. Segunda, a área de paisagem natural modificada ao longo do período apresentado no gráfico, paisagem natural é a linha mais escura, devido à expansão de monoculturas da soja, por exemplo, tá, e de espécies exóticas, e da ampliação das áreas de pastagem de campos naturais. Perfeito, verdadeira. Que leva aos principais problemas do bioma pampa. Fechou. Quarta, a poluição dos recursos hídricos, causada pelos impactos ambientais no período apresentado no gráfico, está sendo corrigida. A poluição dos recursos hídricos no bioma pampa está sendo corrigido com o plantio de pinos e eucalipto. Como? Aliás, o eucalipto, ele é uma draga. Ele absorve muita água do lençol freático. Então, tipo, não tem relação de tu combater poluição plantando pinos, que é uma planta invasora, e eucalipto, tá? Então, Falciane. Aqui, quarta. A vegetação predominante no pampa é constituída por campos, tá? Floresta ombrófila. Floresta ombrófila densa. O que é floresta ombrófila densa? Né? Ombrófila quer dizer amiga da água, amiga da chuva. Ou seja, ombrófila é a vegetação que tem está localizada em áreas de grande pluviosidade. Densa é uma vegetação alta, né? Fechada. Mata Atlântica é uma floresta ombrófila densa. Tá? Então já não é, porque é pampa, né? Pampa não é marcado por floresta ombrófila densa. Tem pouquinho ali, um capão ou outro. Floresta estacional decidual. Árvores que perdem as folhas no período da seca. Chuchu, é isso que compõe a vegetação de pampa? Eu posso pensar em campo, uma vegetação em menor escala, tal. Falciane. E já chama a resposta, esqueci de ver. Falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso. Ah, então é aqui, ó. É B. Vamos ver se a última é verdadeira. O zoneamento ecológico dos pampas, proposto por ambientalistas, zoneamento ecológico é tu ter uma análise, né, um espaço ali com fins de proteção àquele bioma. Pode garantir um manejo preservacionista, beleza, das áreas ainda não alteradas e a conservação dos resquícios da vegetação campestre. Pô, perfeito. Né? Zoneamento ecológico seria, por exemplo, a instituição de novas unidades de conservação no bioma pampa. Perfeito.
Show de bola. Finalizando ali, unidades de conservação, que enrolada que eu dei na língua, né? Essas unidades de conservação com propósitos, por exemplo, de apenas pesquisa ou com uso controlado, né? Aí tá, aí beleza. Aí tá bom. B, certinho. Fechou. Vamos para a penúltima? Vamos mudar a cor da canetinha aqui, vamos de Bordeaux. Observe a área de domínio do bioma Pampa no território do Rio Grande do Sul e identifique o evento que ocorre desse bioma, o PF. Tá aqui ele, belezinha, tal. Confluência do rio Canoas e Pelotas. Não, não faço ideia onde é que está o rio Canoas e Pelotas. Chuchu, rio Canoas e Pelotas estão aqui, ó. Tá? Basicamente aqui. Aí o que acontece? A junção do rio Canoas e rio Pelotas vai formar o rio Uruguai. Tá? Exatamente a confluência dos dois, tá? Que acontece e que vai gerar o rio Uruguai. Só que isso aqui está se dando onde? Em área de Mata Atlântica. Errado. B. Localização dos parques estaduais do Turvo e do Espigão Alto. É mentira! É mentira. Turvo e Espigão Alto estão bioma Mata Atlântica. Tá? O Parque do Turvo, que aliás é o meu sonho conhecer, ele está mais ou menos aqui assim, ó. O município de Derrubadas, lá no norte do estado, divisa com a Argentina, né? Nem mais Santa Catarina. Maior número de unidades, e que talvez não dure muito, né? Porque o Parque do Turvo, a ideia é construir uma hidrelétrica e já é. Maior número de unidades geradoras de energia hídrica. Cara, não. Porque olha só, geradoras de energia hídrica, né? Hidrelétricas. Hidrelétrica é comum em áreas de relevo de planalto. Aí tu tem que ter as quedas d'água que permitem a geração de energia. E bioma Pampa, na sua maioria, está em áreas de relevo mais suave, coxilhas, coisas e tal. Então, nada. Maiores altitudes... brincou comigo, EPF. Maiores altitudes do estado estão aonde? Chuchuzinho, ó. Onde é que está a maior altitude do estado? Está aqui, ó. Nessa região aqui. Essa área é a área mais alta do Rio Grande do Sul. A Cambará, né? Enfim, ali São José dos Ausentes e tal. Então, não. Aqui, maiores altitudes do estado, não. Isso pode ser a letra E. Área de ocorrência de areais. Arenização de novo na tua cara. Tá aí, ó. Perfeito. Assiste a aula de arenização, tá? Vai lá. Faz isso fútil aqui, tá bom? O último exercício, o derradeiro final para encerrar com chave de ouro. URGS 2023. Considere as seguintes afirmações sobre o bioma Pampa. Vamos lá. Primeiro, Chuchu, o bioma Pampa é encontrado apenas no estado do Rio Grande do Sul, tá? E representa cerca de 65% do território. Ah, eu falei lá que era 70%. Enfim, o valor nunca vai ser o que vai estar errado na questão, a não ser que eles coloquem 2%, tá? Mas é a maioria. A maior parte do Rio Grande do Sul é isso. E aí, claro, tem fontes que vão colocar 70%, 65%, 68% e tal, mas é em torno desse valor aí. Mais da metade do Rio Grande do Sul é composto por bioma Pampa, é isso que importa. Primeira, verdadeira. 2. A substituição da formação campestre pela agricultura, tá, favorece a perda de biodiversidade, sim, e de uma vocação econômica natural do Pampa, que é a pecuária. Sim, porque eu substituo a vegetação nativa por áreas agrícolas, eu estou tirando a pecuária para ter plantação. Verdadeira. 1 e 2. Tem 1 e 2? Não, então tem que ser 1 e 2 e 3. Tem que ser a letra E. Vamos ver. A expansão da monocultura, do eucalipto, silvicultura, e do cultivo do arroz, a rizicultura, irrigado está entre as principais causas do desmatamento sofrido pelo bioma Pampa. Tá? Poderia até incluir aqui a questão da soja também, né? Hoje em dia, ganhando força. Né? Soja era mais comum na parte norte do estado, mas já vem ganhando espaço na metade sul. Então, tá beleza. Eucalipto, rizicultura, soja, verdadeira. Matamos a pau. Nossa senhora, deve estar umas pizzas embaixo do braço. Tá um calorão, há um domo de calor aí, que é assunto de uma próxima aula. Chuchu, terminamos e encerramos. Já apareceram aí os vídeos para tu dar uma olhadinha, né? Vídeos correlatos à nossa aula. Nos encontramos aí numa próxima? Pode ser? Então, um beijo no teu suor, no teu sovaco, na tua axila e até a próxima aula.